Graça e paz, queridos, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Hoje é noite mesmo de dar um sacode na gente mesmo, sabe? De balançar isso. Porque a gente vai falar de uma grande batalha travada, de uma grande guerra que Israel passou. Enfrentou, de fato, um grande gigante. E às vezes são esses gigantes da nossa vida que tentam nos paralisar, que tentam parar, emudecer, calar, nos desanimar, de nos querer nos colocar para baixo, mas nós precisamos saber em quem nós temos crido, amém, irmãos? A nossa fé precisa ser, de fato, uma fé não morna, uma fé empolgante, uma fé para frente, para cima, porque foi com esse espírito que Davi olhou para o gigante. Davi não olhou com o espírito que o exército preparado estava olhando. Davi olhou para o gigante com o espírito de Deus, como Deus via o gigante. Os homens viam o gigante, enorme, forte, preparado, um guerreiro poderoso. O exército via dessa forma. Davi viu o gigante do tamanho que Deus o enxergou. Pequenininho. E nós precisamos aprender a olhar para o gigante que aparece diante de nós dessa mesma forma. É claro que é um grande desafio. É claro que vai sempre abalar a nossa estrutura, porque os nossos olhos veem, geralmente é o que acaba dominando os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo na nossa vida. Mas se nós olharmos para todos os gigantes que aparecerem diante de nós, as circunstâncias e problemas, como Deus os enxerga, como Deus os vê, ou melhor, eu quero inverter, não olhe para eles somente como Deus os vê, olhe para si mesmo como Deus vê você, porque é isso, o fato não é como Deus enxerga o problema, o gigante, como ele via Golias, mas era o que ele via em Davi também, o coração, a empolgação, o entusiasmo, a confiança plena no Senhor, um servo obediente, temente ao Senhor. Então, meu irmão, nessa noite, eu quero encher o teu coração de fé aqui, de esperança, para que você vença cada um dos seus desafios em nome de Jesus, amém? Davi e Israel estavam diante de uma tarefa gigantesca, meu irmão. 1 Samuel capítulo 17, vamos a partir do versículo 4 até o versículo 11. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um único filisteu, e vocês, servos de Saul? Escolham entre vocês um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio ainda hoje as tropas de Israel, mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Repita comigo: atônito, apavorado, com muito medo, frouxo. Ficaram frouxos. Pessoas preparadas, capacitadas, habilitadas para a guerra. Ouviram um decreto, ouviram uma palavra do filisteu, brabo, valente, e ficaram com medo. Então, irmãos, quantas vezes nós não somos assim, né? Recuamos diante de situações difíceis, simplesmente porque temos medo.
E não é um medo que é comum a todos nós, que é até uma defesa do ser humano. Não, mas é aquele medo que paralisa. Aquele medo que é capaz de fazer você não ir para frente, nem para trás, nem para o lado, ficar estagnado completamente. Perdendo a capacidade de pensar no que fazer, de usar toda a sabedoria, toda a inteligência dada por Deus a você, que é uma nova criatura. Que prende você, que estagna você num lugar onde Deus não quer você, não nos quer. Às vezes nós achamos que somos pequenos demais para enfrentarmos os gigantescos problemas que surgem à nossa frente e ficamos sem saber o que fazer. A real é essa, gente. Ficamos sem saber o que fazer. E aí vem alguns sentimentos: derrota, frustração, desânimo, medo, entre outros. Começam a dominar o nosso coração e se tornar senhor da nossa vida, senhor das nossas decisões, senhor dos nossos pensamentos, senhor de tudo. E esse é o problema. Quando qualquer outra coisa que não é Deus toma lugar de senhorio no nosso coração, ele começa a criar dentro de nós hábitos, costumes, coisas do nosso cotidiano começam a mudar. Se antes nós orávamos mais, confiávamos mais, líamos mais a palavra, a partir de agora, como outro Deus, como uma outra coisa toma o lugar, quando o medo toma o lugar, quando o apavoro toma o lugar, quando, essas questões, os gigantes tomam o lugar de Deus no nosso coração, a tendência é nós deixarmos de fazer as coisas que precisamos fazer para manter uma fé viva, uma fé acesa. A fé que é viva e que é acesa, ela precisa ser mantida. O fogo que não se apaga, ele é cultivado com as coisas que são capazes de manter ele aceso. A chama que não se apaga somente pela sua experiência de vida, ou porque você tem 925 anos na central, ou porque você já viveu muita coisa na sua vida. Tudo isso é passageiro, tudo isso se passa. Os seus anos de vida são contados, cada um deles, mas ontem não serve mais, ontem já foi. Ontem foi uma experiência, hoje você está vivendo uma experiência nova. Tudo serve como, para o crescimento, a maturidade, beleza. Mas se você ficar contando só com isso, o fogo que antes era aceso, a fervura que havia no coração, ela vai se apagar com o tempo. Ela vai se perder com o tempo. E nós estamos aqui diante de um cenário de homens que eram capacitados, que eram habilidosos, que eram treinados para a guerra, para a batalha. Para que se treina para uma guerra e para uma batalha, irmãos? É para você, quando a batalha acontecer, quando a guerra acontecer, você está preparado para enfrentar aquela batalha. Então nós não estamos falando de qualquer classe de homens comuns, que eram trabalhadores de qualquer outra coisa. Nós estávamos falando de uma classe de pessoas que eram preparadas fisicamente, emocionalmente, eram preparadas em níveis de psicologicamente pesados, porque é um ambiente diferente, é um ambiente de guerra. Nós nunca vivemos um ambiente de guerra aqui no Brasil, nunca é muita coisa, né? Mas historicamente, só há muitos anos atrás, atualmente você não entra nesses níveis. Claro que existem guerras civis, guerras populacionais, né, entre comunidades, guerras que está muito próximo de nós. Então, você vê as coisas acontecendo, mas no cotidiano, no comum da nossa vida, as nossas guerras são outras. E aí, Fabinho, quantas experiências você já não teve na sua vida de guerras que você enfrentou quando era solteiro, depois casado, hoje com seus desafios, com a sua família? São muitas, venceu muitas delas, né? Graças a Deus, irmãos. Então, tudo isso faz parte do nosso cotidiano. Mas ainda assim, Israel estava diante de um desafio gigante, de um grande exército, e principalmente de alguém que teve a audácia, a coragem que faltou aos guerreiros de Israel para desafiar e ser desafiado. Golias era um homem de guerra, valente, 3 metros de altura, 2,90 metros, né, que a Bíblia fala. Não temia nada. Eu tenho 1,84 m. Você imagina Golias. O Mateusão está aqui, que é dos jovens, deve ter quase 2 metros. Golias ainda tinha quase 1 metro acima do Mateusão. Quem conhece o Mateusão sabe do que eu estou falando. Golias era 2 de mim, mais ou menos. Você imagina, irmãos. E Golias não era um gigante grandão, porque gigantão geralmente é desengonçado, né? Golias era brabo pra caramba, irmãos.
Golias era hábil. Golias tinha o poder de olhar para você e pisar em você muito rápido, acabar com você muito rápido. Então, se ele fez isso uma vez aqui nessa guerra, você imagina, né, pastora, quantas vezes os filisteus enfrentaram outros reinos e Golias não fez a mesma coisa. E venceu cada uma dessas batalhas. Porque era um valente, era um guerreiro muito experiente. Só que ele não contava com uma coisa, ele não contava com o coração de Davi. Ele não contava com um homem que olhava para o tamanho dele da forma como Deus o enxergava, como Deus o via. É isso que ele não contava. E hoje, irmãos, eu quero extrair aqui algumas lições valiosas para a gente caminhar com essa palavra, de como nós podemos vencer os nossos gigantes. Os gigantes que aparecem diante de nós. Cada gigante tem um nome, né? Cada pessoa tem um gigante com um nome diferente. Hoje de manhã eu estava falando para os jovens e adolescentes sobre algumas coisas sobre medo. Você tem medo de quê? Um falou, eu tenho medo de barata. Eu tenho medo de lacraia. Eu falei para eles que eu tinha medo de raio. Eu tinha medo de raio, sabe? Eu vivia aprisionado. Quando o tempo fechava, meu irmão, eu entrava para dentro de casa, cobria todo até os raios passarem. Era um medo que me aprisionava, sabe? E você tem medo de quê? Mas assim, esses são medos assim, naturais, bobinhos. E aqueles gigantes, gigantescos mesmo dos desafios da vida. De quem constrói uma família, de quem trabalha, de que tem problemas de questões psicológicas, questões... Enfim, são muitos deles, irmãos. São muitos os gigantes, amém? Então, a primeira lição aqui é que nós precisamos aprender sobre a importância da obediência e da humildade, irmãos. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17 e 20. Abra para mim comigo, por favor. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos aos comandantes das unidades deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé havia lhe ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito da batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Irmãos, nós precisamos entender que valorizar que cada etapa da nossa vida é muito importante. Cada dia da nossa vida é importante. E cada desafio que nós enfrentamos, nós precisamos recebê-los como uma lição. Como uma lição. E aprender a ter um coração, sabe, ensinável e humilde. Para entender que cada etapa é fundamental para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade, para tudo na nossa vida. Porque cada etapinha, cada pedrinha que você coloca, cada degrauzinho que você sobe, conta para o seu crescimento espiritual, da sua maturidade, no seu trabalho, na sua vida, na sua família. Então, nós não podemos subestimar as pequenas tarefas que Deus nos confia. Nós não podemos subestimar as pequenas tarefas que Deus vai nos dar. Que às vezes, só para os nossos próprios olhos são pequenas. Mas são de extrema importância. Porque a obediência de Davi ao seu pai aqui, nesse momento, mudou a história do povo de Israel. Davi poderia simplesmente ter falado: não, pai, peraí, eles estão em guerra, como é que eu vou levar? Lá tem mantimento. Eu sei que o senhor está preocupado com os seus filhos. Só 3 filhos de Davi eram guerreiros, os 3 foram. Os outros ficaram, Davi ficou também. Então, ele pede a Davi, talvez o mais novo, o mais rápido. A Bíblia não fala, eu estou aqui conjecturando uma coisa que pode ter acontecido. E pediu a Davi, e o Davi com o seu coração obediente, chega até o cenário da guerra. Vai, acorda cedo. Só que preste atenção, Davi acorda cedo, vai, mas ele não vai de qualquer forma. Por quê? Porque Davi tinha uma missão: cuidar das ovelhas. E ele não vai largando as ovelhas de qualquer forma. Não, peraí que eu quero ir para a guerra. O sonho de todo homem naquela época, era ser um valente. Era ser um guerreiro. E Davi, eu acredito também ter esse sonho.
Mas ele, antes de ter esse sonho, ele tinha uma responsabilidade dada pelo próprio Deus, através de seu pai. E ele guarda primeiro a sua responsabilidade primeira. Ele deixa uma pessoa cuidando das ovelhas e aí vai fazer tudo aquilo que o seu pai tinha pedido. Ele chega até o local e aí você conhece a história porque nós lemos aqui. Davi começa a anunciar, a falar com os guerreiros e começa a perceber que Israel está num momento de guerra, mas com o coração errado, com o coração cheio de medo. Então, Davi, inicialmente, era um simples pastor de ovelhas, mas ele obedeceu a seu pai e foi ao campo de batalha. Então, essa lição, meu irmão, nos ensina que a humildade e a conformidade são fundamentais para Deus usar alguém de maneira poderosa. Seja simples, seja humilde, para receber as tarefas de Deus para a tua vida. Pode não ter importância. Você imagina se Davi recusa. Se Davi recusa, Davi não enfrenta Golias. Se Davi recusa, Israel não vence os filisteus. Porque Davi não recusou, pastora, Israel viveu aquele milagre extraordinário. Porque Davi foi obediente, porque Davi foi humilde. Ele foi simplesmente levar comida para os seus irmãos. Ele foi simplesmente cumprir uma tarefa simples. Mas que para pensar, não era tão simples. Foi primordial. Os inícios, os começos simples, são tão importantes quanto os fins extraordinários, irmãos. Os começos simples são tão importantes como os fins extraordinários. Todo mundo fala do Pedrão, né? Que botou o pezinho para fora do barco. Uau, botou o pezinho para fora do barco. Mas às vezes nós precisamos ter essa ousadia de dar o primeiro passo, dar o primeiro pequeno passo, que é o passo que nos tira da estagnação, que é o passo que nos tira do medo, que é o passo que nos tira só do campo da ideia, do campo da imaginação, mas que nos faz, avançar, fluir. E a fé viva, a fé verdadeira é uma fé fluida, irmãos. É uma fé prática. É uma fé que precisa ser colocada em prática. Então a primeira importância, a lição é: mantenha sempre o coração obediente e humilde nas pequenas tarefas. Porque nas pequenas tarefas, milagres extraordinários podem acontecer. Amém? Você pode ser usado para um propósito milagroso de Deus e você não sabe, irmãos. E está tudo bem, você não precisa saber não. Só esteja com o coração humilde e disposto para isso. Amém? Segunda lição: escolha enfrentar o gigante. Para de ser frouxo. Para de ser medroso. Enfrenta esse gigante, meu irmão. A verdade é o seguinte: a batalha, a guerra era de Israel, mas a batalha era de Davi. A guerra era contra Israel, mas a batalha foi de Davi. Então vão haver momentos da nossa vida que nós vamos enfrentar batalhas que são nossas. Nós somos igreja, amém? As guerras coletivas, estamos aqui orando uns pelos outros, mas cada um vive a sua vida. Cada um tem seus gigantes. Cada um tem seus enfrentamentos. Não adianta eu querer vencer as batalhas do Fabinho, porque eu não vou vencer. Quem vai ter que vencer as batalhas do Fabinho é o Fabinho. Eu tenho as minhas. Juntos, nós temos a nossa guerra, mas cada um tem os seus enfrentamentos. Aquela bronca era de Davi. E Davi percebeu isso. Davi percebeu isso. Sabe quando você sabe que o enfrentamento é teu e que você precisa assumir a tua bronca? Que você precisa assumir a tua guerra? Você precisa, irmãos. Quando você percebe, você se posiciona. Quando você percebe, você se coloca. Você toma uma atitude. Você fala assim: cara, isso não mudou até agora porque eu não me posicionei. Essa guerra é minha. Enquanto eu não me posicionar, esse cenário não muda. A coisa mais difícil para uma família é um sacerdote que não é posicionado. Porque tem guerras
que o sacerdote posicionado, ele vence de uma forma extraordinária. Irmãos, isso nem estava aqui na palavra, tá? Inspiração de Deus assim mesmo, aqui para nós. Nós precisamos vencer batalhas e guerras posicionados. Da mesma forma, mulheres que não oram, mulheres não posicionadas, mulheres, sabe, que precisam aprender a vencer as suas guerras posicionadas em Deus, com o coração correto. Amém? Então, quando Davi viu Golias zombando do exército de Israel, ele escolheu enfrentar o medo em vez de recuar. Isso nos lembra que muitas vezes a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de enfrentar. Deus nos capacita a superar os nossos medos quando confiamos nele. Deus vai te dar toda a capacidade e habilidade para você vencer todos os seus medos. Amém, irmãos? Agora, existem dois tipos de gigantes, irmãos. Eu coloquei aqui, ó. Os que se criam sozinhos e os que nós criamos, né? Então, gigantes que se criam sozinhos. Gigantes que se criam sozinhos são os gigantes que existem, que são de fato gigantes. Golias era um gigante. Não só pela sua estatura, mas por toda a sua vida. Ele já existia, ele era um filisteu de Gate, ele era um guerreiro. Ele nasceu, ele cresceu, ele se tornou um guerreiro temido, ganhou destaque no exército filisteu. Imagine o desânimo que os soldados de Israel sentiram quando o avistaram do outro lado do vale pela primeira vez. Um soldado daquele tamanho, meu irmão. A vida vai te apresentar, preste atenção, a vida vai te apresentar gigante com fria naturalidade. A vida vai te apresentar o gigante. De uma hora para outra vai aparecer um obstáculo ameaçador do outro lado do vale. E ele será desafiador como Golias. A lã está amarrado em nome de Jesus. Desculpa, irmãos, vai acontecer. Acontece com todo mundo. Acontece com o pastor, acontece com quem não é pastor, acontece com quem é levita, com quem é músico, com quem ora, com quem não ora, com quem é gente. Acontece. É um negócio que acontece com quem é gente, né? Que proferia, esse mesmo Golias que proferia insultos contra os seus adversários. A vida tem a sua cota de problemas para as pessoas. Até mesmo as pessoas que são mais pacatas, que têm a sua vida em ordem. Não adianta, você não vai escapar. Por mais que você seja mais pacato, você não seja muito extravagante, né? Não aparece muito, não cria muito problema para si, tem a vida ordenadinha, direitinha, todo organizado, Laurinha. Todo organizado, tudo certinho, tudo no caminho. O gigante vai aparecer. Ai, meu Deus. Tem um autor de um livro que ele fala uma coisa muito interessante, né? Quando coisas ruins acontecem às pessoas boas, é o nome do título, na verdade. Quando coisas ruins acontecem às pessoas boas, né? E isso fala exatamente sobre isso, né? Que a vida é assim mesmo. Ainda que você se previna e faça por onde, mais cedo ou mais tarde, os problemas vão aparecer diante de você. Isso é parte do jogo da vida, meu irmão. Isso acontece na vida. Você pode ter certeza. De uma hora para outra. Repita comigo, de uma hora para outra. Vai aparecer algum obstáculo ameaçador do outro lado desse vale da sua vida. E Jesus já sabia disso. Ele nos alertou isso em João 16, versículo 33, irmãos. Aqui no mundo vocês terão aflição. Mas ao mesmo tempo, no mesmo versículo, ele nos inspira a ter coragem a partir do seu próprio exemplo. Mas animem-se, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa vitória está em Jesus, amém? A vitória do crente, a vitória do Filho de Deus está em Jesus. Sim, é verdade, os gigantes virão. Alain, pelo amor de Deus, que história é essa? Mas eles podem ser vencidos. Outros já os venceram antes de você, e você também vai vencer, irmãos. Preste atenção, isso aqui não é mensagem positiva, isso aqui é Bíblia. Isso é Bíblia. E nós precisamos nos apegar a isso, porque mensagem positiva, pensamento positivo não é fé.
Pensamento positivo passa. Fé permanece. Inabalável. Inabalável diante de toda e qualquer circunstância. Nossa missão é simplesmente enfrentar os nossos gigantes da melhor maneira possível, em nosso próprio tempo. Quando você estiver desanimado, meu irmão, diante de uma realidade difícil, lembre-se, em nome de Jesus, que às vezes é melhor ter um gigante do que não ter nenhum. Cara, o gigante ensina muita gente, gente. A gente não quer viver problema. A gente não quer ter dificuldade. A verdade é essa. Ninguém quer ter. Ninguém quer ter. Todo mundo quer acordar de boa. Todo mundo quer acordar bem da vida. Né? Eu de verdade quero abrir aqui, sabe, falar de finanças, quero abrir minha conta aqui e ser surpreendido. Meu Deus, aleluia, Senhor. Todo mundo quer. Todo mundo quer um alto padrão de vida. Todo mundo quer uma vida excelente. Todo mundo quer viver uma vida de vitória. Mas é aquela situação, né? A vitória só acontece quando você precisa, para você vencer, você precisa ganhar alguma coisa. Não tem jeito, irmãos. Precisamos aprender a vencer os nossos gigantes. Amém? Alguns gigantes se criam sozinhos. Então faça você a coisa certa ou não. Alguns gigantes são inevitáveis, mas há adversários que podemos evitar. Se as forças inimigas têm um Golias, é bom sabermos disso com antecedência. Às vezes é melhor ter um gigante para enfrentar do que não ter nenhum. Enfrentar gigantes nos fazem crescer, nos fazem amadurecer. Então, os gigantes que se criam sozinhos. E nós temos também os gigantes que nós mesmos criamos, né? O gigante nem existe, é fruto da nossa imaginação. É fruto da nossa cabeça, fruto do nosso medo. Existem gigantes que não podemos evitar. Alguns até almejamos enfrentar, como os desafios, por exemplo, de uma vida mais saudável, em vez de uma morte prematura, né? Ou de uma vida sedentária, uma vida difícil, de saúde. Então, sabendo que, por exemplo, que envelheceremos, podemos nos preparar agora, nessa fase que você está da sua vida. Talvez alguns mais de idade, alguns menos, né? Mas saúde é sempre importante em qualquer idade, tá, meu irmão? Você não fica ofendido, não. Então, sabendo que nós podemos nos preparar melhor para as próximas fases da nossa vida, ao contrário desses gigantes obrigatórios, né? Dificuldades que surgem espontaneamente em nosso caminho, alguns problemas só existem porque os criamos ou os imaginamos. Vamos falar sobre os gigantes evitáveis. Você vê que eu estou dando classificação de gigante para te ajudar, né? Para me ajudar. Ó, gigantes evitáveis. Pense numa guerra entre Israel e os filisteus. Talvez, com negociação de paz mais eficiente, uma diplomacia, um bate-papo, uma conversa, os dois lados pudessem ter evitado o confronto. Mas o que nós queremos mostrar é a história de Davi começa com a guerra entre os dois povos, mas talvez ela pudesse ser evitada. Quantas guerras você entra na sua vida que você podia ter evitado? Se você tivesse falado de uma forma mais branda, se você não tivesse sido tão grosseiro, se você não tivesse dado aquele corte rápido, uma atravessada no meio da pessoa, ou se você pudesse, sabe, ser mais amável, visto um problema que criou-se uma possibilidade de um conflito, de um problema maior, e ao invés de jogar lenha nessa fogueira, você vem lá com um copinho d'água e apaga esse fogo. Quantas vezes, irmãos, quando nós somos confrontados, o nosso temperamento começa a subir, o nosso nervosismo, e nós perdemos as estribeiras, né? Perdemos o controle, falamos o que não devemos, nos envolvemos em situações que nós não deveríamos nos envolver, entramos em guerras que nem eram nossas. É legal quando começa a falar isso, que o pessoal, isso aí fica um olhando para o outro. O acusador está por aqui, irmãos. Oh, Senhor, mas é uma verdade na nossa vida, né? Que difícil, irmãos. Que difícil. Gigantes evitáveis.
Pare por alguns momentos e pense em quantos cenários de guerra ainda não estão configurados. Não há cenário de guerra, mas estão ali, germinando. Você pode matar ele na raiz. E ao invés de você matar ele na raiz, você fica ali, pega, como é que é o nome daquele negócio que rega? Regador, né? Como é que rega? Regador. Você pega a agulha lá no regador e vai, disseminando contenda, falácia, brigão pra caramba. Não pode ver uma briga que quer entrar. Irmãos, quantos gigantes ainda estão do tamanho de um menino, mas crescendo? Então aí, você está cultivando ele como um bebezinho, né? Que está tomando leite. Você não quer largar ele de jeito nenhum. Você fica cultivando esse gigante do problema, o gigante que podia ser evitável. Quantas pessoas criam problemas para si mesmas por decidirem agir por impulso ou momento de raiva? Saber com quem você está lidando é essencial para poupar-se de confrontos que poderiam ser evitados, irmãos. Salmos 34, versículo 14, diz assim, afaste-se do mal e faça o bem. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforça-se para mantê-la. Não adianta só buscar a paz. Você tem que fazer esforço para manter a paz. Romanos 12, versículo 17, vai dizer assim, o apóstolo Paulo diz: nunca paguem o mal com o mal. Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Aí, a paz não depende do outro. A paz depende da gente. Aí eu fico imaginando, você que é brabo, né? Que está aqui, que é valente pra caramba, que é nervoso, ouve um negócio desse, e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, gente? Eu não consigo vencer. Eu sou mais brabo do que manso. Eu sou mais nervoso do que manso, do que tranquilo. A minha boca coça, a minha língua coça. Irmão, no nome de Jesus, coloca esse temperamento aí no altar do Senhor, meu irmão. Coloca esse temperamento aos pés do Senhor. Pede ao Senhor, por favor, irmãos, peça ao Senhor. Peça ao Senhor para cuidar do seu temperamento, para transformar a sua vida, para transformar você em uma pessoa mais mansa. Mas aí, aqui também tem outro desafio. Como é que eu vou saber que estou manso se eu não enfrentar o próximo desafio com mansidão? Aí. Eu não estou falando que é impossível não, irmão. Estou falando para você que para você saber que você está manso, se a Laurinha pisa no meu pé a primeira vez, e eu fico brabo com ela, beleza? Brabo, fico muito chateado. Poxa, Laurinha, meu dedinho, tal, não sei o quê, papá, machucou aquela coisa toda. A gente cria um atrito, cria um conflito, fica triste, chateado, sem vontade de cantar uma bela canção. E aí, um belo dia, vem para a ceia. Aí a ceia, somos corpo, assim bem ajustado. Aí chego para cá, eu preciso da Laurinha. Troca o cálice comigo, Laurinha. Aleluia, glória a Deus, Laurinha, troca o cálice. Aí eu choro, me arrependo, a Laurinha também chora, aquela coisa toda. No dia seguinte, a Laurinha pisa no meu pé de novo. E aí, gente? O que acontece? Eu dou uma moca na cabeça da Laurinha. Eu já falei uma vez, não faça isso, nem isso. Aí viu esse desenho do Pica-Pau? Quem é da minha época já viu o desenho do Pica-Pau, sabe o que eu estou falando, né? Então, gente, nós precisamos conservar o nosso coração, vencendo esses desafios. Sendo um coração perdoador, um coração de servo, um coração humilde, meu irmão. Um coração humilde. Laurinha, não pisa no meu pé não, hein, Laurinha? Ai, meu Deus. Gigantes criados, né? O termo gigante... Espera aí, gente, não é isso não. Gigantes imaginários agora. Gigantes imaginários. Algumas das preocupações que nos atormentam nunca chegaram a se concretizar. Você parou para pensar que o filisteu, o Golias, chegou ali, e você sabe há quanto tempo que o Golias estava afrontando Israel? 40 dias. Todo dia Golias chegava diante de Israel e falava:
Eu quero saber se tem macho aqui. Quem é o homem brabo desse exército, que é capaz de me vencer? Eu quero saber se tem alguém aqui que é forte o suficiente para me vencer, porque se vir um aqui só e me vencer, todo o meu exército, Golias estava falando pelo rei, todo o meu exército, todo o meu povo vai submeter à escravidão. 40 dias zombando de Israel. 40. Golias estava há 40 dias só zombando. E todo mundo ouvindo aquela zombaria durante 40 dias e ninguém fazia nada. Porque era um medo que paralisava. Era uma afronta tão grandiosa que era capaz de paralisar aqueles guerreiros. Irmãos, aqui, Davi, quando chega e sabe desse negócio, Davi era pastor de ovelhas. Ele fica indignado com aquilo. Davi não acredita no que está ouvindo. E a Bíblia vai falar que Davi pergunta para um: o que o Golias estava falando ali? Ele está desafiando dessa forma. E ninguém fez nada? Não, peraí, vamos perguntar para outra pessoa. Aí perguntou para os 3 irmãos, cada um de uma forma. Não, confirmaram. Ele não satisfeito em perguntar, de tão indignado que estava, não satisfeito, ele saiu perguntando para um monte de gente no exército. Até que essa história caiu no ouvido de Saul. Saul, tem um maluco aí, um tal de Davi, dizendo, injuriado, indignado, como é que você, nem eu, nem nenhum de nós, foi capaz de enfrentar o Golias. Aí Saul fala: chama o louquinho, chama o rapaz. E aí Davi chega diante de Saul, faz a mesma pergunta. E aí ele fala: mas rapaz, nossa conversa aqui, né? Rapaz, você é pastor de ovelha, você não é guerreiro não, rapaz. E aí Davi, lembra que eu falei lá no início? Não subestime as pequenas tarefas. Davi começa a mostrar para Saul as suas credenciais. Não, meu rei, nas campinas do meu pai, para defender as ovelhas da minha família, eu já enfrentei urso e leão. Quando eles vinham, e a gente está falando de animal grande, quando eles vinham, eu pegava eles pelas barbas, estrangulava eles até matar, e não deixava nenhuma ovelha do meu pai se perder. Cara, eu fico imaginando Saul olhando para aquela história, mas assim, vendo a disposição do coração de Davi, sabe, e falando assim: mano, eu pelo menos eu fico imaginando, rapaz, mas a gente é muito frouxo mesmo, né? Um menino, magrinho, franzino, não tem nem corpo de guerreiro, de valente. Não, peraí, meu filho, então faz o seguinte, ó, tá bom, você pode ir, mas toma aqui a minha armadura, toma aqui meu capacete, toma aqui minha espada. Aí já viu? O teu filho, quando é pequenininho, veste o sapato do pai, veste o sapato, né, da mãe, bota a roupa da mãe, fica aquela roupa largona, que não cabe nele, aí fica assim pisando, sem saber o que fazer. Davi estava dessa forma, mas Saul, eu vou lá, não, beleza, eu vou, mas não está dando, está pesado demais, essa arma, esse equipamento não é meu, sabe, essa veste não é meu. Não, está tudo bem. Davi começou a tirar as vestes, e aí Davi vai lá, pega as pedrinhas, coloca na funda, e vai diante do valente. Você está esperando o quê para fazer o que precisa fazer, irmãos? O que a gente está esperando para fazer o que precisa fazer, para tomar a decisão que precisa tomar, para dizer os nãos que precisam ser dados, também para dizer os sims que precisam ser dados, para largar de mão o pecado que te aprisiona, para largar de mão a pornografia, para largar de mão, sabe, a mentira, para largar de mão as pequenas corrupções do dia a dia. Tá faltando o quê para investir na sua família, para amar mais a esposa, para amar mais a mulher, o marido, para amar mais os filhos, para tratar a família com verdade? Está faltando o quê? Para o exército de Israel faltava muita coisa. Por quê, irmãos? O inimigo fica o tempo todo te acusando. Lança fora essa acusação.
contra os eleitos de Deus não existe mais nenhuma acusação, irmãos. Não existe. E hoje nós temos, sabe, esse benefício, irmão, de sermos filhos de Deus, participantes de uma herança, que não se gasta, que não se acaba, uma herança duradoura, várias promessas do Senhor derramadas sobre a tua vida, a palavra disponível para você. Então vence esse gigante, coragem, para de viver uma vida aprisionada nesse medo, nessa acusação infinita desse demônio, desse diabo que tenta assolar a tua casa e tua família, por falta de uma posição. Davi precisa se levantar nessa noite, porque Filisteu tem um monte diante de você. Nós precisamos, sabe, deixar esse espírito de frouxidão ser abandonado na nossa vida e abraçar o espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez, que é dada por Deus para todo filho de Deus. Você é filho, irmãos, nascido de novo em Cristo Jesus. Sobre nós derrama essa palavra nessa noite. Então, coragem para fazer o que precisa ser feito. Amém? Com as armas certas. Porque não adianta eu entregar a minha couraça e as minhas armas para Priscila. Porque as guerras dela são diferentes das minhas. Ela tem uma vida, ela tem uma fé, ela precisa usar aquilo que Deus deu para ela. Eu preciso usar aquilo que Deus deu para mim particularmente. Cada um de nós somos armados pelo Senhor, irmãos, com as armas espirituais, com estratégias, com capacidade para vencer cada um dos nossos gigantes. Quem imaginaria, Emerson, que uma funda, né, e aquela arminha lá do Davi seria capaz de derrubar um gigante todo equipado? Nós lemos no início, né? Escudo de bronze, não sei que lá das quantas, não sei quantos quilos. Cara, quando o filisteu, quando Golias viu Davi, menino, magrinho, franzino, sem capacidade nenhuma, vindo diante dele, Golias começou a zoar com a cara de Davi. Você? Esse aí é o valente do exército de Israel que vai me enfrentar? E esse cara? Não, você está doido. Você está louco. Cara, Davi começou a caçoar, zombar de Davi, zombar. Vamos lá ler o que Davi falou para ele? Cadê você, varão? Vamos no versículo 41. Enquanto o filisteu com o seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, disse a Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a tua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Uma postura firme revela milagres extraordinários. Uma postura convicta revela um fim de triunfo extraordinário. A tua postura convicta hoje revela o seu fim, revela o seu destino. Ele poderia ter ficado realmente impressionado, mas no seu coração havia convicção,
Havia uma certeza. Não havia dúvidas de que mesmo em desvantagem de tamanho, em desvantagem técnica, em desvantagem de quantidade, de valor, de qualquer coisa, ele sabia em quem ele tinha crido, ele sabia que em quem ele podia confiar. Ele sabia que aquela afronta, que aquela guerra, apesar de ser sua, a afronta não era para ele, a afronta era contra o Deus dele. E aí, meu irmão, afronta contra Deus é vitória vencida, é guerra vencida, é batalha vencida. Afronta contra o Senhor é batalha vencida. Cadê ele? O que eu estava lendo? Onde eu parei aqui, gente? Cadê? 36. 36? 40, né? 46. Hoje mesmo, 48. 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Está entendendo, irmãos? Não são pelas suas habilidades. Davi depois ficou muito conhecido por suas habilidades. Na continuação da história, depois dessa vitória aqui, Saul ficou tão impressionado com as habilidades de Davi, que não deixou Davi ir para casa. A Bíblia fala que Saul tomou Davi para si, ficou com ele, e rapidamente Davi tomou grandes postos de confiança sobre o seu exército. E muito rápido Davi se tornou o principal dos exércitos do rei Saul. O principal. Mas, olha o coração desse homem habilidoso. Não é por lança ou por espada que o Senhor concede vitória. Presta atenção. Não confunda a ousadia que você precisa ter em Deus com a autossuficiência. Porque quanto mais eu confio em Deus, mais eu preciso submeter o meu coração à vontade de Deus. Porque senão nós vamos pensar que a força é nossa. É só porque eu tenho experiência, pastora. É só porque eu sou inteligente. É só porque eu tenho dinheiro. É só porque eu tenho um bom trabalho. É só porque eu tenho isso ou tenho aquilo. Não é. Não é por espada nem por lança. A batalha é do Senhor. E Ele que entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, esse correu para a linha de frente de batalha para enfrentá-lo. Porque uma coisa, né, irmãos? É igual aquela briguinha de rede social, né? Na rede social, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. Quando bate de frente um com o outro, dois pudãozinhos, um de frente para o outro assim, manso. Ai, nada, tudo bem, não era muito bem isso que eu queria falar. Estou trazendo para a nossa realidade aqui, tá, irmãos? Você está pensando que quando Davi falou tudo isso, ele ficou com medo? Não. Davi correu para a frente de batalha. Partiu para cima. Quando os filisteus viram que... Partiu, pois sobre... Que é isso, gente? Assim Davi... Estou ficando doido aqui, esqueci qual versículo que eu estou lendo. Cadê? Quando o filisteu começou a vir... Aqui, 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, esse correu para a linha de frente para penetrá-lo. Tirando uma pedra do seu alforge, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa. Tiradeira é assim? Tiradeira? É assim? Puxa daqui para lá. Imagina o gigante, né? Todo Alan, né? Todo grandão, todo desengonçado. O desengonçado sou eu, né? O gigante não era desengonçado. Todo desse jeito, vindo todo cheio de negócio, de escudo, de espada. E Davi só, tipo aquele cara que joga bola de gude, mirolha, meu irmão. Só puxando o estilingue, só puxando o estilingue. Quando o miserável apontou na mira dele, soltou. Uma pedrada. Puf! Na têmpora do gigante. E o gigante? Caiu. O que Davi fez? Davi cumpriu tudo aquilo que havia prometido. Você acha que Davi baixou a guarda quando jogou a pedra que derrubou o gigante?
Davi saiu correndo para cima do gigante, meu irmão. Pegou a espada do gigante, cortou a cabeça do gigante. O que você precisa eliminar de gigante na sua vida precisa ser eliminado por completo. Não dá para eliminar pela metade. Vai que o gigante toma uma pedrada e levanta. Mais brabo ainda. Porque o que a Bíblia fala? Quando você limpa a casa, expulsa os demônios da casa, deixa ela limpinha lá, conservada. Mas se você não manter a casa arrumada, conservada, a Bíblia fala que os demônios voltam com mais 7. E fazem uma arruaça pior do que do primeiro estágio que a casa estava. Então não adianta limpar a casa só meia boca. Sabe, fazer uma limpeza parcial, ou então limpar e esquecer para lá. Tem que fazer manutenção da sua fé, da sua força, da confiança, da esperança. É por isso que a pastora vem aqui, meu irmão, em nome de Jesus, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Vamos embora, levanta, abre a sua boca, vamos ser vibrante. É isso. É porque a gente precisa aprender a ter um espírito vibrante mesmo, uma fé vibrante. Aprender a celebrar cada um dos dias, sejam eles bons ou maus, sejam eles tristes ou alegres. Aprender a celebrar a Deus em cada um desses dias, a cultivar uma fé verdadeira. Porque aquela casa que você limpou, aquele gigante que você derrubou, ele precisa ter a cabeça dele arrancada até o talo, para que não fique dúvida, nem para você, nem para ninguém, que há Deus em Israel. Porque quando os filisteus viram que Davi partiu para cima do gigante derrubado, eu fico imaginando, meu Deus, cara, o que foi que aconteceu? Esse gigante nunca perdeu uma batalha. Golias enfrentou muitos exércitos e muitos valentes e nunca perdeu. E um menino que diz ser servo do Deus de Israel, mata ele, derruba ele com uma pedra e arranca a cabeça desse gigante. Você está doido? Vamos fugir. A Bíblia fala que os filisteus começaram a fugir. Davi, meu irmão, levanta a cabeça do gigante. O exército de Israel, é agora que nós vamos pegar esses miserentos. Saíram correndo atrás dele e foi matando cada um deles até o final do dia. E não sobrou um filisteu para contar a história, meu irmão. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Que não vai sobrar gigante, que não vai sobrar nenhum inimigo, que não vai sobrar nada, porque você vai se levantar com o coração posicionado, com a fé certa, com a fé firme, para vencer cada um desses dias maus, irmãos, para vencer cada um dos gigantes, sejam eles reais ou imaginários, frutos da tua imaginação criativa. Vença o gigante. Você quer? Quem quer, né? Todo mundo quer, né, irmão? Se levantar como esse Davi na vida. Todo mundo quer. Como família de fé. Vencer as guerras. Vencer as batalhas individuais. Todo mundo quer. Ter uma fé firme. Amém, irmão? Você quer isso para a sua vida? Queria que você ficasse de pé aí no seu lugar.